boa tarde, turma do terceiro ano. Hoje a nossa aula de História nós vamos começar na página 23. O cultivo de café nas fazendas brasileiras. A plantação de cana-de-açúcar e o comércio dos produtos obtidos a partir dela renderam por muito tempo. E com isso deram grandes lucros aos proprietários de engenhos. Por volta dos anos 1730, no entanto, outra atividade foi introduzida no Brasil, a plantação e produção do café. Assim, a comercialização desse fruto, tão apreciado na Europa, tornou-se vantajoso para os grandes proprietários de terra, que passaram a vendê-lo dentro e fora do país. Nessa época, era pouca mão de obra nas lavouras em razão da proibição da comercialização de escravizados pelo Oceano Atlântico. Assim, teve início a comercializar os escravos, quer dizer, trazer pessoas de outros locais para trabalhar nas fazendas, certo? Pessoas escravizadas. O cultivo de café era realizado em fazendas cafeeiras e assim, como nos engenhos de açúcar, o trabalho era pesado, os escravizados precisavam trabalhar mais de 15 horas por dia, realizando diversas atividades braçais. Com o passar do tempo, devido à pressão pelo fim da escravidão e o aumento do preço dos escravizados, os fazendeiros passaram a se preocupar com a mão de obra que trabalhariam em suas fazendas. A solução foi utilizar o trabalho dos imigrantes, que eram considerados mão de obra especializada no cultivo do café. Que imigrantes são pessoas que vinham de outros países, certo? Para trabalhar na lavoura do café. Os imigrantes deixavam seus países geralmente por conta da falta de emprego ou em razão de conflitos dos quais queriam fugir. Muitos daqueles que aqui chegaram vieram com grandes dificuldades nas fazendas, principalmente nas que produziam café, pois o trabalho que eles realizavam era pesado e os valores do salário eram baixos, porque eles já vinham em busca de trabalho, para viver melhor, e eles não conseguiram, nestas fazendas. Muitos desses imigrantes foram trabalhar em fazendas, principalmente nas grandes plantações de café de São Paulo. Nas fazendas, toda a família, incluindo as crianças, trabalhavam além do café. Essas famílias também plantavam alimentos para sua sobrevivência. Os imigrantes que vieram para o Brasil influenciaram os países com os costumes e assim como indígenas, africanos e portugueses ajudaram a formar a cultura e as tradições do nosso povo. O sul do país recebeu muitos imigrantes alemães, que conseguiram comprar suas próprias terras para viver do que plantavam. Quando chegaram ao nosso território, os italianos estabeleceram-se em regiões sul e sudeste, como Paraná e São Paulo. Os primeiros imigrantes vieram para o Brasil de navio e desembarcaram no Porto de Santos, no estado de São Paulo, em 1908. Os imigrantes espanhóis procuraram se estabelecer na região sudeste do Brasil. Então, ao longo do tempo, ao território que hoje corresponde ao Brasil, os portugueses se depararam com uma vegetação diversificada e grande número de animais e povos indígenas. Não havia nessa época construções como as que existem atualmente, como nós já estudamos. A primeira atividade lucrativa realizada pelos portugueses foi a extração do pau-brasil, uma árvore com madeira resistente, podia ser usada para produzir um corante capaz de tingir tecidos. Para extrair o pau-brasil, os portugueses exploravam a mão de obra dos povos indígenas. Então, eles exploravam os indígenas em troca de alguns objetos, certo? Com o passar do tempo,
Os portugueses perceberam que era preciso ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos o invadissem. Assim, começaram a ser realizadas as atividades nesse território, como o cultivo de cana-de-açúcar, tendo início a vida no espaço rural. A principal força de trabalho usada no cultivo, na plantação e na produção de açúcar foi a mão de obra escravizada. Nos engenhos, os escravos eram responsáveis, entre outras atividades, por preparar o terreno, plantar e colher e transportar os produtos cultivados sem receber nenhum pagamento por isso. Então, ele era forçado a trabalhar e não recebia pelos seus serviços. Além dos escravizados, trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar os feitores, os mestres e as pessoas livres. As figuras presentes no espaço rural brasileiro foram os vaqueiros, homens livres que cuidavam dos rebanhos bovinos utilizados na alimentação ou na tração de carros de boi e moenda. Passando alguns anos, o cultivo de café também começou a se destacar no Brasil. Nessa época, era grande o hábito de beber café e o comércio desse fruto tornou-se muito lucrativo. Passou a época do açúcar e começou a se comercializar o café, que era um produto que foi muito apreciado na época. Inicialmente, escravizados de origem africana também trabalharam nas fazendas cafeeiras. Mais tarde, com a pressão pelo fim da escravidão, essa mão de obra foi substituída pelas de imigrantes, como os italianos, alemães e os espanhóis, certo? Esta foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.